Oi, gente! Antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Queridos, vamos continuar a nossa jornada pelo livro de Reis. Hoje nós, se o Senhor permitir, estudaremos a morte de Acabe. Finalmente esse perverso rei vai receber o juízo de Deus, no capítulo 22, 1 Reis, capítulo 22. Hoje nós iniciamos esse capítulo. Eu espero terminar o trecho que vai do 1 ao 40. Nós vamos ter mais uma maratona hoje, daquelas que a gente vai lendo o texto e rapidinho explicando para conseguir cobrir a lição toda. E na próxima ocasião nós terminamos, se der, o primeiro livro dos reis, começando aí o segundo livro dos reis, onde o ministério do profeta Elias continua por um tempinho, depois entra o ministério do profeta Eliseu e depois os outros reis vão intercalando aí na história, como acontece ao longo de toda essa narrativa aí. Então vamos lá para 1 Reis, capítulo 22, versículos de 1 a 40. Eu não vou ler o texto aqui como geralmente a gente faz no começo, porque eu vou lendo e explicando o texto, e a gente vai identificando algumas aplicações, algumas lições aí, enquanto a gente vai lendo o texto. Os irmãos devem se recordar que Acabe recebeu já 2 juízos de Deus por conta da sua desobediência, 2 profecias a respeito do juízo de Deus que viria sobre ele, por conta da sua desobediência, da sua obstinação, da sua rebeldia. Isso aconteceu por meio do profeta Elias e por meio de alguns profetas anônimos, ou de um profeta anônimo, no caso da batalha contra Ben-Hadad, lá no capítulo 20 que nós estudamos, quando Acabe, Israel, entra em combate com Ben-Hadad, o rei sírio, arameu. Ele, ao invés de matar Ben-Hadad, ele poupa Ben-Hadad, então Deus fala, no lugar da vida de Ben-Hadad eu vou tirar a sua, no lugar do povo de Ben-Hadad, o seu povo que vai padecer. E depois Elias, por conta do episódio da vinha de Nabote, que nós já estudamos, também traz uma palavra de juízo contra Acabe. E agora, no capítulo 22, esse juízo finalmente vem. Então, no capítulo 22, nós veremos a seguinte mensagem central. Pode projetar aí, por favor, Guima. Obrigado. O juízo de Deus contra o ímpio é implacável. Nas semanas anteriores, nós vimos marcas do juízo de Deus também. Nós vimos que o juízo de Deus era certeiro, que o juízo de Deus era completo, que o juízo de Deus era misericordioso, era mesclado com misericórdia. Mas agora, no capítulo 22, especialmente aí dos versículos 1 a 40, nós percebemos um traço que também compõe o juízo de Deus, que é o juízo de Deus ser implacável. É algo que não dá para segurar, não dá para fugir, não dá para aplacar, não dá. O juízo de Deus, quando vem sobre o ímpio, vem de maneira que não tem para onde correr. E é isso que acontece aqui com Acabe. Finalmente o juízo de Deus vem sobre ele no tempo devido, cumprindo as profecias que haviam sido feitas e fazendo justiça a esse rei, contra esse rei ímpio aí. Então nós vemos aí no texto as 3 últimas ações de Acabe. Nós vemos a última aliança que Acabe faz, uma aliança militar, para tentar conquistar um território dos arameus, nós vamos ver daqui a pouco. A última rejeição de Acabe, ele ouve a palavra de um profeta do Senhor, mas pela última vez ele rejeita esse oráculo do profeta e vai para a batalha mesmo assim. E a última batalha de Acabe, que é onde ele morre. Aí nós temos então a conclusão do livro de Reis para o reinado de Acabe. Então, o juízo de Deus contra o ímpio é implacável, e nós vemos essas 3 últimas ações de Acabe aí. Eu lembro quando eu era pequeno, eu nunca apanhei muito na vida, assim, quando eu era pequeno, eu não fui muito disciplinado, poucas vezes. Mas eu me lembro uma vez em específico em que eu, por alguma razão, eu não gostei de um tênis que a minha avó me deu. Eu não gostei do tênis. E eu falei na frente da minha avó e da minha mãe. Minha avó era uma senhora simples, era uma senhora pobre, e juntava o dinheirinho para comprar coisa para mim. E eu não gostei do tênis. E eu falei para ela assim, esse tênis, eu não gosto dele, esse tênis não é de homem, porque era um tênis que não tinha cadarço. Era um tênis que tinha elástico. E eu fiquei muito... Eu falei isso com um tom de desprezo muito grande. Não gosto disso. A minha mãe ficou muito brava com isso. E a ira de Deus, a ira da minha mãe veio sobre mim.
A ira de Deus através da minha mãe veio sobre mim. E eu me lembro que eu tentei fugir disso. Nós morávamos aqui embaixo, aqui pertinho. E eu me lembro que eu saí da sala correndo, passei pelo quarto, saí no quintal, desci uma escada, só que entre os quintais tinha um portão. E nesse portão, para abrir esse portão do lado que eu estava, eu precisava colocar a mão por dentro de um espaço de janela e puxar um trinco. Meus irmãos, aquele trinco sumiu. Desapareceu aquele trinco. Sumiu. O juízo de Deus veio porque aquele trinco desapareceu ali. E eu com a minha mão ali vendo a minha mãe vindo. E eu com a mão ali, cadê? E minha mãe vindo. Vindo ali implacavelmente. Ela ia chegar. E eu desesperado lá até que eu desisti. Falei, não. Comecei a me encolher ali no canto. Não faz nada. A ira de Deus veio. A senhora lembra disso, mãe? Lembra? Lembra? Não tem como esquecer, né? O pessoal fala que quem bate esquece, quem apanha não, né? Mas nesse caso deu para lembrar, né? É que eu apanhei poucas vezes, fui disciplinado poucas vezes. E essa foi muito, eu acho hoje um pouco cômico, na época eu não achei engraçado. Mas hoje eu acho cômico porque eu lembro do meu desespero tentando achar o trinco. E não tinha para onde eu correr. E mesmo que eu tivesse conseguido abrir o portão, não ia ter para onde eu correr, o juízo da minha mãe ia vir de qualquer jeito. Mas eu lembro dessa implacabilidade do juízo da minha mãe. Não tinha para onde correr. Eu ia ser disciplinado naquele dia. Eu abrisse o portão ou não, eu ia ser disciplinado, não tinha para onde eu correr. E o que a gente vê aqui é Acabe tentando abrir o trinco do portão também. Ele está ali encurralado, tentando fugir do juízo de Deus, tentando se desviar da ira de Deus, ignorando mais uma vez as instruções de Deus, as orientações de Deus, mas dessa vez não tem para onde Acabe correr. O juízo de Deus virá, e virá de maneira implacável. Então vamos ler aí o texto para perceber essa mensagem central. O juízo de Deus contra o ímpio é implacável e as três últimas ações de Acabe: sua última aliança, sua última rejeição e sua última batalha. Deixa eu só ajeitar o microfone aqui, senão ele vai cair. É porque essa blusa ela é meio lisa. Acho que aqui. Foi? Beleza. Vamos lá então, as três últimas ações de Acabe, começando aí nos versículos 1 a 4, falando da última aliança que Acabe faz. Nós vamos ver que é uma aliança que para Acabe foi interessante, mas para outra parte não foi nada legal. Olha só aí o versículo 1 a 4, falando da última aliança. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Os irmãos devem se lembrar que lá no capítulo 20 nós tivemos um embate entre Israel e a Síria, em que Acabe poupou Ben-Hadad, que era rei da Síria, poupou Ben-Hadad, não consumou a tarefa que ele tinha ali de punir aquele rei. E daquela batalha final em Afeca até esse episódio que nós estamos aqui, se passaram 3 anos. Então, desde lá do capítulo 20 até aqui, se passaram 3 anos e nesse meio tempo aconteceu o episódio da vinha de Nabote e outros episódios também. Então, 3 anos entre um conflito militar e outro. Nesse meio tempo, o texto bíblico não nos diz, mas existe um registro histórico confiável de que houve uma batalha em que Israel e a Síria se uniram com mais 10 reis, fazendo uma coalizão de 12 reis contra a Assíria. Lembra, existe a Síria, que fazia limite ali com Israel, e existe a Assíria, que era um império que estava começando a avançar para o ocidente. Pode ser que Acabe tenha poupado Ben-Hadad naquela ocasião de Afeca, porque ele estava vendo que a Síria estava caminhando e um limite entre Israel e a Síria seria a Síria, os arameus. Então ele falou, eu vou poupar Ben-Hadad, porque se a Síria avançar, pelo menos eu tenho alguém ali para me ajudar, um limite ali. Pode ser que ele tenha feito isso. Pode colocar o mapa, por favor, Guimel? Se os irmãos verem ali no mapinha, os irmãos veem ali Israel, a Síria ali em cima, e lá para cima você tinha a Assíria. E o que aconteceu? A Assíria começou a adentrar o ocidente, então formou-se uma coalizão de 12 reis, dentre eles Acabe e o rei da Síria, Ben-Hadad. E nós temos um registro histórico bem preciso disso, ainda que o texto não fale. Esse registro histórico é uma estela. Pode colocar outra imagem, por favor, Guimel. Essa estela aí, que está no Museu Britânico, é a estela de
Kurk, acho que é assim que fala, que você tem um registro assírio, essa é uma estela assíria, uma pedra assíria, que tem ali, os irmãos veem vários pontinhos, é um registro literário ali, é um registro de uma batalha que aconteceu, que chama Batalha de Karkar, acho que é assim que fala, Batalha de Karkar, que aconteceu entre a Síria e essa coalizão de reis, onde Israel e a Síria, os arameus, estavam juntos ali. E essa estela fala que Acabe era um dos reis mais poderosos dessa coalizão ali, com um dos exércitos mais expressivos. Essa batalha, a Batalha de Karkar, que aconteceu no rio Orontes, aconteceu no ano 853. Nós temos uma data precisa para isso. E por que isso aqui é importante? Primeiro, porque mostra que existia um rei Acabe de Israel. Então o testemunho histórico novamente comprova, o testemunho arqueológico novamente comprova o testemunho bíblico. E mostra o ano que isso aconteceu aqui. Nós temos uma noção do ano que isso aconteceu. E isso aconteceu possivelmente muito próximo do episódio em que Acabe morre, do episódio da morte de Acabe que nós estamos estudando. Então é quase certo que esse registro aqui dessa batalha do ano 853 mostre para nós que a morte de Acabe aconteceu também por volta desse ano. Então é uma das datas mais precisas do Antigo Testamento, a morte do rei Acabe. Só que aconteceu, essa estela aqui é uma estela assíria, e é claro que o rei assírio, o imperador assírio, o Salmaneser III, ele deu uma enfeitada do lado dele, falou que a batalha aconteceu e tudo mais, e que ele se saiu bem nessa. Mas na verdade, a grande conquista da coalizão, da qual Acabe e o Ben-Hadad faziam parte, era impedir o avanço da Síria no ocidente. Isso aconteceu. Possivelmente, essa informação é importante porque possivelmente, como Acabe viu que o exército dele estava poderoso, até os assírios reconheceram isso, e como Acabe viu que ele teve êxito aí junto com aquela coalizão para tentar impedir o avanço dos assírios, ele falou, agora é a hora da gente resolver alguns probleminhas domésticos aqui. Já que eu estou militarmente bem, já que eu estou militarmente estável, agora a gente vai resolver uns probleminhas aqui dentro, aqui perto de casa, vou resolver meus problemas com a Síria, já que a Síria ficou para trás. Então, nesse meio tempo que o texto fala aqui, nesses 3 anos, aconteceram os episódios da vinha de Nabote e esse episódio aqui da Batalha de Karkar, onde havia essa coalizão aí e a Síria e o povo de Israel se uniram só para impedir o avanço assírio, mas agora já vão brigar de novo. Certo? Muito bem, continua aí o texto, versículo 2. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Josafá, que é mencionado aqui, foi um bom rei de Judá. Lembre-se, existe o reino do norte, Israel, o reino do sul. E o registro de reis vai intercalando um rei e outro. Josafá foi um bom rei de Judá. O pai de Josafá também foi um bom rei. Asa foi um bom rei. Os dois foram bons reis. Asa e Josafá foram reis que temeram a Deus, tiveram ali os seus deslizes. Inclusive, a aliança que Josafá faz com Acabe vai ser um deslize de Josafá, mas, em geral, a avaliação bíblica é que eles foram bons reis, tanto Josafá como o pai dele. E Josafá aparece aqui como alguém que vai visitar Acabe, e nós sabemos que ele era um bom rei. Versículo 3. Disse o rei de Israel aos seus servos, não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Volta lá para o mapa, por favor, Guimel. Os irmãos veem ali onde era provavelmente Ramote de Gileade, ficava numa região fronteiriça ali entre Israel e a Síria, ali bem pertinho. E vocês devem se lembrar que lá no capítulo 20, quando Acabe pegou Ben-Hadad de jeito, Ben-Hadad falou assim, olha, não me mata, fica tranquilo, as cidades que o meu pai tomou, eu vou devolver para você, não tem problema nenhum, você vai ter livre acesso a Damasco, vai fazer um comércio lá, sem problema, e eu vou devolver as cidades. Talvez uma dessas cidades fosse Ramote de Gileade. O Ben-Hadad devolveu Ramote de Gileade depois de 3 anos daquela libertação que Acabe deu para ele? Não, porque o texto fala, essa cidade era nossa e não está sob nosso controle. Então Acabe fala assim, bom, me parece que eu fui enganado. Eu poupei o Ben-Hadad, ele falou que ia devolver as cidades e até agora nada, estou a ver navios aqui. E Ramote de Gileade continua ainda sob a controle dos sírios. O fato de Ben-Hadad ter enganado Acabe surpreende um total de 0 pessoas.
porque é evidente, um homem ímpio, Acabe que foi burro da história. Acabe tinha a chance de trazer o juízo de Deus sobre aquele homem e tomar o controle daquela região, mas ele quis ser bonzinho, quis ser ali político e acabou desobedecendo a Deus e politicamente perdeu também, porque essa cidade não voltou para ele como o Ben-Hadad tinha prometido. Versículo 4. Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Josafá disse: me caça, sucaça. Onde você for, eu vou. O meu exército, seu exército. O meu equipamento militar, seu equipamento militar. Eu estarei ao seu lado. O que você é, eu vou ser também. Se os irmãos olharem em 2 Crônicas, capítulo 18, que é o relato paralelo desse episódio, no livro de Crônicas, os irmãos verão um detalhezinho adicional muito importante sobre essa aliança. Vejam lá, 2 Crônicas 18:1. Estou indo rápido ou os irmãos estão conseguindo acompanhar? Está dando para acompanhar? Beleza. Então, 2 Crônicas 18. Olha só alguns detalhes adicionais. Os livros de Reis e Samuel foram escritos primeiro, Crônicas foi escrito depois. Então, às vezes a gente tem alguns detalhes em Crônicas que não foram inseridos em Reis. Mas a gente colocando os dois lado a lado, a gente percebe alguns detalhes adicionais aí. Olha só 2 Crônicas 18:1. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Como foi esse parentesco aqui? A filha de Acabe se casou com o filho de Josafá. Então eles eram parentes ali. A gente percebe isso em 2 Reis 8, onde fala que o filho de Josafá, que era Jeorão, se casou com a filha de Acabe. Então eles eram parentes ali. Naqueles dias, você dar em casamento, os reis dando em casamento seus filhos e suas filhas, era um sinal de aliança política. Então aqui nós já vemos que existe uma aliança entre Israel e Judá que faz com que Josafá, que era alguém temente a Deus, cometa um deslize. Ele se aparenta com alguém que é ímpio. Olha aí a sequência do texto. É o episódio que nós estamos estudando. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que viera com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Interessante que o texto fala que Acabe persuadiu, convenceu, ele instigou: vamos lá comigo. Não, vamos lá comigo. Poxa, você é meu amigo, parceiro. A gente nossos filhos aí, poxa, tudo em família, vamos lá comigo. Então, o Josafá se rende ali e vai. E o versículo 3 repete: Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Agora, se os irmãos olharem o capítulo 19 de 2 Crônicas, o capítulo seguinte, os irmãos vão ver que essa aliança entre Acabe e Josafá é condenada. Olha só, capítulo 19:1. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. Isso aqui depois da batalha. Nós já sabemos que Josafá não vai morrer na batalha. Ele volta para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. O que o Jeú disse aqui? Olha, você não deveria ter feito o bem para quem só faz o mal a Deus. Você não deveria ter amado aqueles que odeiam a Deus. Você não deveria ter feito aliança com Acabe. E por isso a ira de Deus veio sobre você. Mas, como você tem outras coisas que jogam ao seu favor, então há um mix aí de misericórdia para você e essa ira foi abrandada. Mas o texto condena a aliança que Acabe faz com Josafá, que Josafá faz com Acabe. Isso nos lembra que as alianças entre crentes e incrédulos também são proibidas no Novo Testamento. Se os irmãos olharem em 2 Coríntios capítulo 6, os irmãos verão um texto clássico a respeito disso, que fala do jugo desigual. O jugo desigual não fala somente
a respeito de casamento, como geralmente é aplicado. Primordialmente, Paulo nem está pensando em casamento aqui quando fala do julgo desigual. Primordialmente, a aplicação é sobre uma associação direta com incrédulos, uma associação íntima com incrédulos. Paulo fala, você não pode ter intimidade, ter negócios íntimos com incrédulos, você não pode fazer isso. Você não pode ter a sua vida compartilhada com incrédulo, seja no campo comercial, seja no campo vivencial, seja no campo das amizades, qualquer campo. Você não pode ter uma amizade íntima com o incrédulo. Você não pode fazer uma aliança dessa profundidade com o incrédulo, que foi exatamente o que Josafá fez com Acabe aqui. Olha aí 2 Coríntios 6,14, olha só. 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Jugo desigual, nós já falamos aqui, o jugo era aquele instrumento que era usado para arar a terra, onde você tinha 2 bois, que carregavam uma tora de madeira e presa a um arado que ia arando a terra. O jugo desigual era quando você colocava um boi com outro animal menor, sei lá, um jumento, por exemplo. Uma das partes ia fazer mais força do que a outra. Não dava, isso era contraproducente para aquele propósito. Paulo fala, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Paulo fala, não tem como haver comunhão entre um crente e um incrédulo, porque são realidades completamente diferentes. Um é a idolatria personificada, o outro é um templo do próprio Deus, o Deus vivo. Não há como você ter luz e trevas caminhando juntas. E isso, novamente, não se aplica somente a namoro, casamento, isso se aplica a tudo da nossa vida, tudo, amizades, comércio, tudo. Nós não podemos ter relacionamentos íntimos, fazer alianças íntimas com incrédulos, sob a pena de nós sacrificarmos a nossa consciência, sob a pena de nós sacrificarmos o nosso compromisso com Deus. Não dá. Não tem como isso acontecer. São visões de mundo completamente diferentes. Essas alianças são sempre foram repreendidas pela Bíblia. Isso, na esfera individual, é verdadeiro. Nós não podemos ter isso. Mas nós não podemos permitir também que nós, como igreja, nos associemos com incrédulos também, como muitas igrejas fazem. Igrejas que andam lado a lado com ONGs, igrejas que andam lado a lado com pautas políticas, com políticos. Nós não podemos ter esse tipo de aliança, porque não há aliança nenhuma, não há comunhão nenhuma entre luz e trevas. Então, nos dias em que nós vivemos, em que tudo é feito em nome da fraternidade, em que tudo é feito em nome do amor, em que tudo é feito em nome da união, nós devemos lembrar, existem uniões que a Bíblia condena. E uma dessas uniões, uma dessas alianças é a aliança entre crente e incrédulo. Claro, o apóstolo Paulo já disse lá em 1 Coríntios que nós não podemos deixar de conviver com os incrédulos. Nós vamos para a escola, para o trabalho, para a faculdade. Agora, a aliança íntima, nos termos que Paulo fala aqui, isso é abertamente, sem meias palavras, condenado na Escritura, no Novo Testamento. Isso desde o Antigo Testamento, quando o povo de Israel não podia ter aliança com outros povos. E o que Josafá faz aqui, então, é condenado pelo próprio livro de Crônicas aí, que fala que ele não deveria ter feito isso. Então essa é a última aliança que Acabe faz. Acabe faz uma aliança com Josafá para ir batalhar por Ramote de Gileade. Essa é uma das últimas ações de Acabe. Vamos ver agora, pode voltar lá para o nosso esboço, por favor, Guilherme? Vamos agora ver o segundo ponto ali, que é o ponto maior, aqui é onde a gente vai precisar correr um pouquinho mais. Como é uma narrativa de batalha, é muito legal, é muito dinâmico. Os irmãos vão ver aí a batalha acontecendo e sangue rolando aí na batalha. Antes da batalha, na verdade é o último ponto ali, nós temos um prelúdio da consulta que Acabe faz ao Senhor. Porque Josafá pede isso. E a gente vai ver aqui que Acabe rejeita as palavras de Deus mais uma vez. Olha lá o versículo 5, agora a última rejeição.
Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Era comum que os reis do Antigo Testamento, os reis de Israel, buscassem a direção divina para as batalhas. Nós vemos, por exemplo, em 2 Samuel, Davi fazendo isso para com os filisteus. Senhor, nós devemos ir para batalhar contra os filisteus. Por quê? Porque o povo de Israel entendia que as batalhas do povo, as batalhas do povo de Israel, não eram apenas batalhas militares dos indivíduos, eram batalhas do próprio Deus. E o próprio Deus ia à frente do povo para garantir a vitória naquelas conquistas, naquelas empreitadas militares. E aqui então Josafá, que é temente a Deus, fala: não, nós precisamos consultar ao Senhor, Acabe. Vamos consultar ao Senhor aqui. Ele mostra então a sua submissão ao Senhor. Versículo 6. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Aqui nós sabemos que esses profetas são profetas meia boca, são profetas falsos aqui, que estão falando isso, conforme a gente vai ver no resto da narrativa, estão falando isso só para agradar Acabe. E nós percebemos isso, que eles são os falsos profetas, por alguns detalhezinhos. É impressionante, tem alguns detalhezinhos do texto que talvez na nossa tradução nós não percebamos, mas, por exemplo, quando o Josafá fala para consultar a palavra do Senhor, ele fala: vamos consultar a palavra de Javé. O título, o nome de Deus é o Deus da aliança, é o nome usado para o Deus da aliança, Javé. Quando os profetas falam: sobe porque o Senhor lhe dará a vitória, ali aparece Adom. É um título aplicado para Deus, mas é um termo que pode ser Senhor também, de modo geral. Ou seja, aqui Josafá já vai ficar um pouco cabreiro. Ih, rapaz, esse povo aí tá... Tudo bem, às vezes até a gente chama Deus de Senhor, mas esse povo aí, esses profetas aí, acho que estão meio estranha essa coisa aí, acho que está meio fajuta essa coisa. E eles não falam assim diz o Senhor, como geralmente os profetas falam. Eles só falam: vai, pode ir, porque o Senhor vai dar vitória. Sobe lá que está tudo tranquilo. Versículo 7. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ele enfatiza, de Javé, para consultarmos? Josafá percebeu: esses caras aí não tá muito legal não. Tem alguma coisa aí que está mostrando que esses caras aí são meio picaretas. Então, de algum modo, ele percebe que a profecia era furada. E ele fala: eu quero falar com o profeta do Senhor. Versículo 8. Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Se você parasse o texto aí, você pensaria que ele estava falando de quem? De Elias. Mas, para a surpresa do leitor, existem outros profetas que continuam falando mal de Acabe, continuam falando mal contra Acabe. E ele fala aqui o nome: este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Novamente, o texto mostra para nós que Elias não era o único profeta que atuava em Israel. Vocês lembram do choro de Elias? Senhor, só fiquei eu. Deus fala: não, Elias, não ficou só você. Tem muitos ainda que não se curvaram a Baal. E nós já vimos vários desses profetas aparecendo. Nós vemos aqui o Micaías, que aparece agora. Nós vimos aqueles profetas que foram escondidos nas cavernas quando Jezabel queria matar os profetas. Eram profetas tementes a Deus, foram escondidos por Obadias. Nós vimos Eliseu, que vai ser o sucessor de Elias. Nós vimos aqueles profetas que falaram contra Acabe no episódio da batalha de Afeca, quando Acabe poupa Ben-Hadad. Ou seja, existem pessoas que servem a Deus ainda, apesar da aparente infidelidade generalizada do povo. Elias fala: não tem ninguém. Deus fala: tem sim. E o livro de Reis vai mostrando esses profetas para a gente agora. Micaías é um deles. Agora, a postura de Acabe é muito ilustrativa. Ele fala que ele odeia Micaías por quê? Porque Micaías só fala o que é mal. Micaías só fala tragédia. Você está errado, Deus vai trazer juízo sobre você, você está pecando. E por que Acabe odeia Elias também? Por causa do mesmo problema. Tanto que Acabe sempre usa apelidos carinhosos para Elias, né? É o perturbador de Israel, é o seu inimigo. Por quê? Todo mundo que confronta o pecado de Acabe se torna seu inimigo.
E essa postura de Acabe é muito ilustrativa, porque Micaías, assim como Elias, os dois são alvos da ira, da raiva, do ódio de Acabe. Aborrecer aqui pode dar uma ideia de uma chateação para a gente. Acabe fica meio chateado, mas a palavra pode significar ódio também, pode ter uma conotação de ódio aqui. Então Acabe detesta tanto Elias como Micaías. E a gente precisa lembrar, como eu já disse em outras ocasiões, que é assim que os incrédulos veem os crentes. Os incrédulos odeiam os crentes. Os incrédulos nos odeiam. Nós abrimos a boca para falar qualquer coisa. Isso é pecado, pronto. Os incrédulos vêm com sangue no zóio para cima da gente. Os incrédulos nos detestam. Se você falar algo contra o feminismo, te massacram. Se você falar algo contra, sei lá, corrupção, se você falar algo contra... Corrupção informal, né? Coisas que a gente faz no dia a dia, que as pessoas fazem no dia a dia e são expressões de corrupção. Você fala, isso aí é pecado, isso é errado. Não, mas por quê? Como assim? Tudo é motivo para os incrédulos nos odiarem. Tudo. E o que acontece aqui entre Acabe e Micaías ilustra o que acontece ainda hoje. Não se surpreendam se os incrédulos odeiam vocês. Isso é o normal. Nós somos odiados pelo mundo, odiados. O próprio Jesus falou isso, o mundo vos odeia. Primeiro odiou a mim, mas vos odeia. É simples isso. Mas nós vemos hoje um discurso dos crentes de tentar ser amigos do mundo. Nós vamos ser amigos. Não tem como ser amigo do mundo. Porque nós, naturalmente, sendo luz, vamos incomodar as trevas. E as trevas odeiam a luz. Então aqui nós vemos mais uma ilustração disso. E nós percebemos aqui na postura de Acabe também algo muito característico, muito ilustrativo, porque ele fala que ele não gosta de Micaías porque Micaías só fala mal. E os profetas que Acabe chamou só falam bem, só falam de vitória, só falam de conquista. Vai que vai estar tudo certo, tá na sua mão já, tá garantido. E o que acontece aqui é também o que acontece hoje. As pessoas só ouvem aqueles que lhes agradam. Olha o que diz 2 Timóteo. É um texto clássico sobre isso e que mostra para nós que o que Acabe faz não é exclusivo de Acabe, mas muitas pessoas fazem isso. Inclusive, segundo o apóstolo Paulo aqui em 2 Timóteo, essa é uma característica forte dos nossos dias. 2 Timóteo 4:1, olha só. As pessoas buscam apenas ouvir aquilo que agrada a elas. Só aquilo que faz massagem no ego. Só aquilo que é fofinho e que agrada. Então, são discursos de vitória, são discursos de autoajuda, são discursos de triunfalismo, tudo assim. E olha só, isso é uma marca do ímpio. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Aqui ser oportuno ou não é a ideia de estar na moda ou não. Quer isso seja algo na moda ou não. O crente não se guia por modismos. O Timóteo e nós temos que pregar a palavra, independente disso estar em alta ou não. A gente prega o tempo todo. Paulo fala, você tem que fazer isso. Corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O que nós vemos aqui nesse texto é exatamente o que nós vemos hoje e é exatamente o que Acabe fazia lá atrás também. Vou me cercar de pessoas que falam apenas aquilo que eu quero ouvir. Vou me cercar de pessoas que às vezes que só me garantem vitória, só me garantem triunfo, só me garantem coisas que fazem bem para o meu ego. O que nós vemos em Acabe é um registro do ímpio ao longo da história e é uma marca dos nossos dias aqui. É só nós vemos a evolução da teologia do coaching. Você tem aí os expoentes da teologia do coaching, Levi Leonardo, Vitor Azevedo, Tiago Brunet, são homens que falam o quê? Você é o centro do coração de Jesus. Que lindo, eu sou o centro do coração de Jesus. Se Jesus estivesse no Éden, ele também teria pecado. Ufa, que bom, olha, não me sinto tão aqui deslocado agora. Olha o tamanho da heresia dessas pessoas, mas você vai ver o tamanho da plateia, do grupo que assiste a esses espetáculos aí, é uma imensidão de pessoas, é um oceano de gente. Porque essas pessoas estão preocupadas com a verdade? Estão preocupadas com essa doutrina?
Que nada. Elas estão preocupadas em massagear o próprio ego delas. É isso que acontece. E o que Acabe faz é exatamente isso. E o avanço da teologia do coaching ilustra isso para nós. Então, cuidado. Nós, como crentes, não podemos ouvir seletivamente apenas aquilo que nos agrada. A palavra de Deus nos confronta e nós temos que ser confrontados por ela e acatar essa confrontação para crescer espiritualmente. Nós não podemos nos acomodar apenas com aquilo que nos agrada. O texto continua, versículo 9. Então, o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes escornearás os círios, até de todos os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Os irmãos veem aqui que o Zedequias, que é citado aqui, ele faz uma dramatização. Ele faz alguns chifres, que naquele contexto era um item que era um sinônimo de força. Ele faz alguns chifres e ele fala: com este chifre você vencerá. Uma dramatização. Era comum que algumas profecias fossem entregues com dramatizações. Isso não era uma característica só pagã. O próprio Jeremias, e nós vemos alguns outros episódios do Antigo Testamento, tem essa dramatização também, com o objetivo de enfatizar e ilustrar a palavra que estava sendo dita. Mas, aqui, há um detalhezinho interessante. Nós, como leitores, já sabemos que essa profecia é mentirosa. Nós já sabemos disso. Então, por que vocês acham que os profetas aqui estavam preocupados em fazer essas dramatizações? Fazer o chifre, falar: olha, com esse chifre você vai vencer. Por que esses falsos profetas estavam fazendo isso? Nós já sabemos que são falsos profetas. Por que o falso profeta usa de recursos de dramatização? Por quê? Porque é bonito? Por quê? Por que eles estão fazendo esse recurso de dramatização? O que isso ia causar em Acabe e Josafá? Convencimento, ia dar credibilidade. Olha só, olha essa profecia aqui, veio um pacote completo, é áudio e vídeo, tá aqui, ó, tudo completinho. E alguns dizem que essas palavras aqui de Zedequias, com o chifre, né, que fala: com este escornearás os círios até de todos os consumir, alguns dizem que os Zedequias e os profetas estão aplicando a Acabe uma bênção deuteronômica dada a Efraim e Manassés, as tribos de Efraim e Manassés. Se os irmãos olharem Deuteronômio 33, os irmãos verão essa menção que é muito parecida, é um palavreado muito parecido e se aplica às vitórias militares de Efraim e Manassés sobre os outros povos. E nós não podemos esquecer que o livro de Reis tem como pano de fundo o contexto deuteronômico. Então pode ser que o Zedequias, sabendo dessa profecia, dessa promessa, ele pega aquele conceito e aplica a Acabe, falando: olha, isso daqui agora vai se aplicar a você. Olha só, Deuteronômio 33, 17, falando aqui de Efraim e Manassés, das tribos, né? É a bênção de Moisés para as tribos, e no versículo 17 nós temos aí a bênção dada a Efraim e Manassés. Olha só, ele tem a imponência do primogênito do seu touro, e as suas pontas são como as de um boi selvagem. Veja agora, com elas rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Tais, pois, as miríades de Efraim e tais os milhares de Manassés. Pode ser que o Zedequias esteja aplicando esse texto ou essa promessa a Acabe, falando: olha, assim como havia promessas para Efraim e Manassés no campo militar, isso agora vai se aplicar a você também. Agora, olha só que curioso. Hoje em dia, as pessoas distorcem as promessas de Deus para aplicar ao triunfalismo nos nossos dias. Pode pôr a última imagem que eu coloquei aí, Guilherme, por favor. Olha só o Agenor Duque, o apóstolo. Olha que coincidência. Qual que é o nome da unção? Campanha, Manassés e Efraim. Olha só. Aí embaixo tem ali o texto de Gênesis, né? Deus me prosperou aonde ninguém prosperará.
A campanha Manassés e Efraim. O que esses falsos profetas fizeram aqui? Ao reivindicar e aplicar de maneira distorcida as bênçãos daquelas tribos para Acabe, é exatamente o que a teologia da prosperidade, o que os neopentecostais fazem hoje. É isso aqui. É pegar essas coisas e aplicar totalmente fora de contexto, totalmente fora da realidade. E o que nós vemos esses falsos profetas fazendo é exatamente o que esses falsos profetas de hoje fazem. Ou seja, falso profeta da época de Acabe de hoje é tudo farinha do mesmo saco. Tudo igual, tudo igual. Tudo falso profeta. E olha que curioso, eu falei para vocês que esses falsos profetas podem estar fazendo essa dramatização para dar impacto, credibilidade, não é? Aí você vai na igreja do Agenor Duque, essa igreja aí. O que ele faz? Ele pega bacias enormes de vinho, de suco de uva e unge aquelas bacias enormes. Pega uma bacia de óleo e joga em si mesmo. Monta uma piscina e pula na piscina lá da unção, não sei o que lá o que. Por que os falsos mestres fazem essas dramatizações todas? Para dar credibilidade. Olha o que ele está fazendo. Isso é um mover de Deus. Eu acho ridículo ver um homem daquele tamanho se jogando numa piscininha. Mas tem gente que acha que isso é unção. E acha erroneamente. Por quê? Porque os falsos mestres usam de recursos gráficos, de recursos visuais para enganar as pessoas. E isso acontece de modo até mais sutil. Show de luzes, para mexer com as emoções das pessoas, musiquinha de fundo para mexer com as emoções das pessoas. São recursos, são subterfúgios que são usados para enganar as pessoas. São estratégias para enganar as pessoas, para dar credibilidade à mensagem que é pregada. Não se enganem, os falsos mestres de Acabe são os falsos mestres de hoje também. A estratégia é a mesma. Nesse campo, o diabo não é nada original. Ele usa a mesma batidinha. Por que ele não muda a batidinha? Porque dá certo. O time que está ganhando não se mexe. Enganou na época de Acabe e engana hoje também. Ou não engana? Oxe, ou se engana. Então nós vemos aí o mesmo modus operandi. O texto continua, versículo 13. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhes dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala o que é bom. O rapaz que foi buscar o Micaías falou: olha, está todo mundo falando que vai dar certo. Meu, você não inventa de falar uma coisa diferente. Fala que vai dar certo também. Tá? E aí o Micaías fala: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Olha o compromisso e a fidelidade de Micaías. Eu não vou falar algo só para agradar o rei. Se o que o Senhor me falar for algo positivo ao rei, legal, eu vou falar. Se o que o Senhor me falar for algo negativo, eu não vou esconder não, eu vou falar também. E esse deve ser o compromisso de todo servo de Deus, todo pregador. Quando Paulo fala lá em Atos capítulo 20 sobre pregar todo o desígnio de Deus, ele fala: olha, eu estou tranquilo porque eu preguei todo o desígnio de Deus. Essa é a responsabilidade dos profetas de hoje, né? Dos pregadores de hoje. Pregar todo o desígnio de Deus, falar apenas aquilo que o Senhor falar. Seja isso consolo, encorajamento, repreensão, exortação, admoestação, o que for. A nossa responsabilidade nesse púlpito e a responsabilidade dos crentes é falar apenas aquilo que Deus disse, não falar algo para agradar as pessoas. O próprio apóstolo Paulo disse: eu não vivo para agradar homens, o meu compromisso é com Deus, a minha fidelidade é a Deus. E essa deve ser a nossa fidelidade, o nosso compromisso também, como Micaías. Micaías é um exemplo para nós aqui. Versículo 16. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Aqui é engraçado, porque o Micaías fala algo bom, né? Eu pulei o versículo 15, né? Olha só. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. E aí o rei repreende, Acabe e fala: ô Micaías, já te falei 1 milhão de vezes que você tem que me falar aquilo que o Senhor diz. Eu sei que você sempre me aborrece, você tem que falar isso então. E é engraçado, é um pouco cômico, porque o que Micaías fez foi repetir o que os profetas falaram. Aí você fala: mas Micaías não disse que ele falaria aquilo que o Senhor falou? Então significa que o Senhor disse que Acabe ia vencer? Bom, alguns dizem que o texto não deixa claro, mas alguns dizem que talvez Micaías tenha repetido aquelas palavras em tom de ironia, com um certo tom de sarcasmo. E Acabe percebeu isso. Falou: isso daí eu sei, ô Micaías, que você está falando isso só para repetir sarcasticamente o que eles falaram. Então fala a verdade logo. Pode ser isso. Pode ser também que com isso
e com isso, o Micaías esteja desafiando a sinceridade de Acabe. Você quer realmente saber o que o Senhor diz? Então o Senhor disse isso, e Acabe falou, opa, eu quero saber o que o Senhor realmente diz. Então tá bom, então eu vou te falar o que o Senhor realmente diz. Mas também, além do possível tom de ironia, de sarcasmo que aparece aqui, eu acho, é uma impressão minha, tá? O texto não fala. O texto não fala nem do tom de ironia, nem de outra coisa. Então é tudo especulação. Mas eu acho, aqui o Acabe sabia que aqueles homens estavam profetizando falsamente. Acabe sabia disso. Ele sabia que Micaías só falava o que era mal contra ele. Os profetas estavam falando que ia dar tudo certo. Ele chama Micaías, Micaías concorda com os profetas. Acabe sabe que ele só desobedece a Deus. Acabe sabe que ele tem sido infiel a Deus. Acabe sabe que ele nem ia consultar o Senhor. E aí o Micaías vai e concorda com os profetas? O Acabe fala, não, isso daí tem alguma coisa errada aí, tem alguma peça que não está casando aí. Então acho que Acabe desconfiou ou questionou por vários motivos. Ele sabia que ele não tinha o apoio de Deus, ele sabia disso, ele era um ímpio, era um pagão, era alguém que não ligava para Deus. Então ele percebeu isso daí. Se ele sabia que Deus estava contra ele, e por isso ele pede para que Micaías fale o que vem do Senhor, se ele sabia disso, então isso mostra a dissimulação de Acabe. Que mesmo sabendo que ele era inimigo de Deus, ele ainda assim pede para que Deus fale ali de modo cara de pau, dissimulado, sabendo que ele estava errado. Versículo 17. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Micaías fala aqui que Israel vai ficar sem liderança. O pastor aqui é a figura do líder, aquele que comanda o rebanho. E Israel vai ficar sem pastor, vai ficar órfão de liderança. E o povo vai ficar disperso. A batalha vai terminar em fracasso. E eles vão voltar para casa, mas fracassando, não com vitória, porque Israel ficaria sem um líder. Versículo 18. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Eu acho engraçado esse diálogo, porque o Acabe e o Josafá falam, eu não te falei, Josafá? É sempre assim, é impressionante. Esse cara só fala o que é mal. Eu não tenho um segundo de paz com esse cara. Não é possível, igual o Bolsonaro fala, né? Não tenho paz, não posso comer um caldo de cana, não posso fazer nada. É o Acabe com os profetas. Tudo que os profetas falam, inclusive Micaías, é só coisa ruim. É só juízo contra Acabe. Versículo 19. Micaías prosseguiu. A profecia continua. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com que? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou que é mal contra ti. Essa parte é um pouquinho complicada da gente digerir, né? Aqui nós percebemos que Micaías tem um descortinar de uma assembleia celeste. Deus está sentado no seu trono e diante dele tem aí o exército do céu. Exército do céu parece são os anjos aqui. Nós sabemos que os anjos têm acesso ao trono de Deus, comparecem diante de Deus e cumprem as ordens de Deus, pelo que nós vemos no exemplo do livro de Jó, quando Satanás aparece diante de Deus duas vezes, no capítulo 1 e no capítulo 2, e Deus tem aquele diálogo com Satanás ali. Então aqui exército do céu pode ser os anjos. E esse exército do céu se apresenta ali, está diante de Deus, e Deus se mostra como um inimigo ativo de Acabe. Eu quero destruir Acabe. Pode voltar para o esboço, por favor, Guilherme. Eu quero trazer sobre Acabe o meu juízo, que é implacável. Como nós faremos isso? É uma assembleia. Estão conversando ali a respeito disso. E alguns falam, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Então vem a sugestão de enganar, de um espírito mentiroso que se aposta dos profetas e fala aquilo que é mentiroso para enganar Acabe. Esse texto, como eu disse, algumas pessoas têm dificuldade de digerir esse texto.
Para alguns, esse texto tem muita dificuldade. Por quê? Deus não apenas autoriza o engano de Acabe, como Deus é quem comanda o engano de Acabe. Olha como diz o versículo 23. O Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas. E o Senhor falou o que é mal contra ti, trazendo juízo ali. Ou seja, Deus fez isso. Então, para algumas pessoas, esse texto aqui é intragável. Fala, não tem condição. Deus nunca poderia fazer uma coisa dessa. Então, como que as pessoas resolvem esse aparente conflito moral? Como um Deus bom e santo pode usar um espírito mentiroso e maldoso aqui de engano, como acontece aqui? Algumas pessoas tentam solucionar esse conflito da seguinte maneira. Muito simples, o autor bíblico errou. Errou. O autor bíblico errou. Como assim o autor bíblico errou? É fácil. O autor bíblico interpretou que isso era atribuído a Deus. Mas hoje a gente sabe que isso, é claro, é obra do diabo, não é a coisa de Deus. Os irmãos lembram, por exemplo, do censo que Davi faz, e ele é condenado por isso? Isso aparece tanto em Samuel quanto em Crônicas. Em Samuel é dito que Deus ordenou que Davi fizesse o censo, que Deus instigou Davi a fazer o censo. Em Crônicas fala que que Satanás instigou Davi a fazer o censo. Qual dos dois está certo? Foi Deus ou foi o diabo? Qual dos dois? Os dois, não é um ou outro, são os dois. Deus instigou Davi por meio de Satanás. Mas algumas pessoas falam, não, isso não pode acontecer. Ouviram o barulho? Foi aqui na salinha. Não, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Deus não faz esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Na verdade, o autor bíblico errou. Antigamente, quando ainda havia muita pouca revelação bíblica ainda, as pessoas atribuíam tudo a Deus. Tudo era Deus. Isso daqui, essa doença, foi Deus. E esse juízo, foi Deus. Tudo era Deus. Só que com o passar do tempo, a gente viu que, na verdade, era coisa do diabo. Não era tudo culpa de Deus. Alguns defendem isso. Então, o autor bíblico errou aqui. Micaías atribuiu erroneamente os fatos a Deus. Não foi Deus que fez isso daqui. A Micaías viu aquilo lá, mas foi uma interpretação errada dos fatos. Micaías atribuiu erroneamente a culpa disso daqui a Deus, a responsabilidade disso aqui a Deus. Isso satisfaz vocês? Quais são os problemas disso? Eu vejo pelo menos dois. Primeiro, isso mexe com a inerrância bíblica. Nós cremos que cada palavra de Deus é inspirada. Se o texto fala para nós que foi o Senhor que pôs o espírito mentiroso e que comandou tudo aquilo, quem foi que fez isso? Deus. Se o texto fala em Samuel que o censo de Davi foi comandado por Deus, quem comandou aquilo? Deus. Se a palavra diz isso, é o que o texto diz. Eu não posso questionar. E mais, isso abre um precedente muito perigoso. Qual que é o precedente? Se o autor bíblico pode interpretar as coisas de maneira errada, então o que na Bíblia é confiável? E se eles interpretarem que a obra de Jesus, a obra de Jesus de modo errôneo? E aí? E se eles pensarem uma coisa e na verdade for outra? Já era. Então nós não temos confiança nenhuma na Bíblia. Então essa explicação é furada. Qual que é a melhor explicação para isso? Já que essa explicação, ela compromete completamente a inerrância bíblica, abre precedentes. Qual que é a melhor explicação para isso? É muito simples. O nosso Deus, que é um Deus soberano, usa o mal, usa a mentira, usa o engano para atingir os seus propósitos, sem com isso se tornar responsável, moralmente responsável por aquilo. Deus não se torna injusto por usar o mal. Deus não se torna injusto por usar Satanás. Deus não se torna mentiroso por fazer uso da mentira. Como é possível isso? Como nós entendemos isso? Nós não entendemos. É simples assim, nós não conseguimos alinhar tudo isso. Mas o fato é que o mal é um instrumento de Deus. E Deus aqui usa inclusive a mentira para atingir os seus propósitos. Nós temos visto em Gênesis, nas exposições com o pastor Marcos, que Deus usou o engano daquela família de Jacó, Esaú, Isaac e Rebeca para trazer o Messias. Deus usou. O povo de Israel nasceu de uma mentira. Deus usou isso. Está lá. Deus usou. Deus se torna injusto por isso? Não. Como nós alinhamos isso? A Bíblia não nos diz. Mas nós sabemos que isso acontece. Carlos? Esse texto mostra, na verdade, que Deus pode usar inclusive quem é mal para fazer justamente a justiça. Exatamente. O que nós vemos aqui é exatamente isso. Você leu meu esboço, né, Carlos? Não, é o que eu falo aqui, né? Eu falo exatamente isso aqui. Eu acho que um espírito de profecia veio sobre... Não?
É Micaías? É Carlos Guandalini Micaías? Tá amarrado? Tá amarrado, né? Exatamente, Carlos. Isso aqui é um sinal do juízo de Deus. Porque olha só, ao longo da vida de Acabe, Acabe ouviu a verdade? Acabe deu ouvidos à verdade? Acabe se curvou aos profetas fiéis? Não. Então agora Deus vai trazer o juízo por meio de profetas mentirosos. É como se Deus estivesse entregando Acabe ao próprio veneno. Entregando aquilo que ele viveu a vida toda. Você sempre deu ouvido à mentira, aos falsos mestres. E agora o meu juízo vai vir para você por meio da mentira e dos falsos mestres também. Nós vemos lá em Romanos capítulo 1 que às vezes Deus entrega o ímpio às suas próprias imundícias, à sua própria impureza. Deus entrega o ímpio ao seu modo de vida devasso. Deus entrega a imoralidade, Deus entrega. Aqui é um juízo. E Paulo fala em Romanos que isso também é uma expressão do juízo de Deus. E aqui nós temos uma expressão do juízo implacável de Deus. Você viveu a sua vida inteira dando ouvidos à mentira. E agora a mentira será a vara de juízo contra você. E nós vemos aqui Deus controlando soberanamente essa assembleia aqui, esse episódio, para trazer juízo a Acabe. Então Deus comandou isso sim. Isso torna Deus alguém impuro, alguém injusto, alguém moralmente condenável? Não, não faz isso. Mas nós sabemos que a nossa mente tem limitações de alinhar algumas coisas. Então o que nós fazemos? Nos rebelamos? Não, nós ficamos humildes na nossa posição. Senhor, eu não entendo, mas é o que a sua palavra diz, e eu me sujeito a ela. Versículo 24. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Olha que ousado esse Zedequias. Ele dá um soco na bochecha do Micaías. Os servos de Deus só apanham na Bíblia, impressionante. Só apanham, só sofrem aqui. Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Nada mais é dito sobre Zedequias. A gente não sabe o que acontece com Zedequias. Zedequias não aparece mais no resto da narrativa, mas à luz do que Micaías acabou de dizer, é possível que o juízo sobre esse falso profeta tenha vindo, talvez, no momento em que a dinastia de Acabe cai também. Talvez em algum momento ali, Zedequias foi punido, porque o texto fala aqui que Zedequias se esconderia de câmara em câmara. É alguém que tenta se esconder, se ocultando. A pessoa vai de quarto em quarto, de cômodo em cômodo, fugindo ali para tentar se esconder de alguma ameaça, de algum perigo. Então, possivelmente, de acordo com a profecia aqui de Micaías, parece que esse falso profeta também foi alvo do juízo de Deus em algum momento aí. E Micaías fala então que o falso profeta vai pagar por sua enganação. O juízo é implacável. O juízo vem sobre você também. Não ache que você vai sair dessa, não. Você não vai. Você vai ver que a minha palavra é verdadeira, porque você vai experimentar isso. Você vai ver o juízo de Deus. Você vai sentir a ira implacável de Deus. Não adianta você tentar se esconder ou tentar fugir. Versículo 26. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis, assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com a escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Note que a ordem que Acabe dá aqui para prender Micaías é uma ordem que outros profetas também sofreram. Outros profetas foram alvo de sofrimento assim também. Jeremias foi preso. Que outro profeta foi preso no Novo Testamento? Paulo apóstolo, né? Foi preso também. Mas tem um profeta que foi preso no Novo Testamento. Quem? João Batista. Ele foi preso também. O arauto do reino messiânico, né, foi preso também. Ele denunciava, assim como Micaías fez aqui, ele denunciava o pecado da dinastia da época, do rei da época, e o que aconteceu? Ele falou: olha, você vai ser preso também. E foi preso também, João Batista, padecendo lá em Mateus 14, porque condenava a ética matrimonial dos governantes da época. Então o ímpio sempre tenta silenciar a palavra de Deus, sempre. Sempre. O ímpio sempre tenta colocar amarras, sempre tenta tapar a boca dos servos de Deus. Seja pelo cárcere, como acontece aqui, seja por outros meios. Hoje em dia, como que os ímpios tentam silenciar a palavra de juízo de Deus, o que nós pregamos? Como os ímpios tentam silenciar a pregação? Como eles fazem isso?
nos cancelando, sabe o cancelamento das redes sociais? Você cancelar a pessoa não tem mais pedigree nenhum na internet, não tem mais gabarito nenhum, você exclui ela. Como mais? Como as pessoas tentam silenciar, tapar a boca dos servos de Deus hoje? Como? Dando rótulos, ok? Falando, essa pessoa ela é fundamentalista, ela é extremista, tudo mais. Homofóbica, tudo mais, ok? O politicamente correto serve como um tipo de mordaça? Serve também. O que o senhor ia falar? Ameaças. O crente ameaçado? Aqui no Brasil, crente ameaçado, a gente não tem nenhuma perseguição estatal, mas a gente recebe ameaça? Se você faz como João Batista, chega para um casal e fala assim, olha, o que vocês estão fazendo é pecado, e você faz isso para o chefe do morro, lá na Rocinha, olha, o que você está fazendo é pecado. Qual vai ser a reação do chefe do morro? Verdade, realmente, pode ser, né? Mas qual que talvez seja a reação mais comum? Você é um profeta de Deus, você vai conhecer Deus agora, então. É isso que o bandidão vai falar. Então, quando nós denunciamos o mal, nós somos alvos de perseguição, de tentativas de silenciados com isso. Isso sempre aconteceu com servos de Deus, a exemplo de Micaías. 28. Disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade por mim. Disse mais, ouvi isto vós todos os povos. Micaías fala, se isso acontecer, então você vai saber que é verdade. Na verdade, Acabe saberia porque ele seria morto, né? Ele ia saber isso em primeira mão. Mas todos veriam que aquilo era verdadeiro. Se aquilo não acontecesse, a exemplo das ordens do Antigo Testamento, se um profeta falasse algo, aquilo não acontecesse, então aquilo era um falso profeta. Então Micaías fala, se isso acontecer, você vai saber que é verdade, que isso é palavra do Senhor. E Micaías chama todos para serem testemunha do seu oráculo, da sua profecia. E então nós terminamos aí a rejeição, a última rejeição de Acabe. E eu acho que eu vou ter que parar por aqui, porque nós não vamos conseguir cobrir aí os versículos 29 a 14 em tempo satisfatório. Ou será que dá? Quanto tempo nós temos ainda? Não dá. Já deu? Quanto tempo deu aí já, pastor Thomas? Deu 1h01. 1h01 já? Nossa, ficando igual o pastor Marcos. Então tá bom. Só que mais feio. Só que mais feio. Eu mais feio? Não, eu. Ah, tá. Então tá bom. Vou te silenciar também. Vou te jogar no cárcere. Muito bem, irmãos. Então nós vamos parar por aqui, porque aquele relógio ali está 5 minutos atrasado. No meu aqui já são 15 para as 11 já. Não sei qual dos dois que está certo. Mas nós vamos parar por aqui e a última batalha, que é a morte de Acabe mesmo, nós vemos numa próxima ocasião, porque é um relato bem dinâmico e que certamente vai nos ensinar bastante coisa aí sobre o fim do ímpio. Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós, e também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus e queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.